Oi, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia de Me Conta Essa. Você já viu que tem uma pessoa aqui do lado, mas ainda não vou revelar quem é, mas já sabe que é sobre plantas carnívoras, né? Mas roda a vinheta para vocês ficarem curiosos por aí. E aqui ao meu lado, vem Abinal, vem junto pra você conhecer o Rafael. Tudo bem, Rafael? Prazer, Sara. Tudo bom, Rafael? Como é que vai? Prazer, cara. Tudo bom, Sarinha? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Eu que sou baixinha, falaram que eu tô tudo Chega- eu tô é, escondida atrás da planta chega pra aqui, cá. ó. Menina, que Melhorou? Todas grandes, né? diferentes. Sim, gente, planta carnívora é o assunto de hoje. E o Rafael, ele é produtor, cultivador, pesquisador, especialista em plantas carnívoras, não é não, Rafa? É isso mesmo. Eu sou cultivador já faz 12 anos dessas plantas maravilhosas que são chamadas erroneamente de plantas carnívoras, né? Na verdade, Essa é a elas primeira são curiosidade. Cara, sério? Qual que é o plantas certo? insetívoras. Insetívoras. Elas se alimentam de insetos, obviamente, elas são chamadas de insetívoras. Então, se colocar o dedo aqui, por exemplo, ela não vai Não vai morder meu comer o dedo seu nem nada, dedo. não, né? Não Vai vou perder morder o dedo. seu dedo, né? Ufa. São plantas que evoluíram ao longo de de milhares de anos para capturar insetos. E pra que, assim, a planta a gente já vê, ela faz a fotossíntese, mas pra que ela precisa aí de inseto? Se não tiver inseto, ela morre? Como é que funciona isso, Rafa? Essa é uma pergunta muito legal e eu tenho essa pergunta muitas vezes. Assim, muitas pessoas me perguntam. São plantas que comumente vieram de solos pobres, tá? São plantas que nascem em pântanos e regiões onde não tem muitos nutrientes. Então, para receber esses nutrientes foram que essas plantas se desenvolveram para capturar insetos, né? Isso faz parte da evolução delas, né? Até interessante a gente ter esse olhar aqui. Pastor Aleixo, ajuda a gente aqui, por favor, tendo esse olhar diante de tudo isso, né? A gente vê uma planta que se alimenta, por exemplo, daquilo que vem do solo e tudo mais, uma planta que se alimenta de insetos e todo esse processo. Interessante, a Bíblia, em algum momento, ela chegou a mencionar sobre esse tipo de plantas que a gente vê que devoram insetos, ou se não mencionou, né? Mas o que a gente pode entender dentro disso, pastor Aleixo? A Bíblia não é um manual de botânica. Ela é a palavra revelada para aquilo que a gente precisa, o caminho certo para conhecer a Deus e o caminho certo para salvação em todos os sentidos. Mas ela diz que Deus cria a sua natureza e mesmo em meio ao caos, onde há muitas interferências e há uma disputa constante, existe uma ordem ou uma lei que rege tudo isso. Então, nós vivemos em um mundo imperfeito por causa que nessa imperfeição há quebras sistemáticas da lei. Mas a lei persiste e é por isso que a gente não vive num mundo desordenado. Então, a existência de uma planta que tem essas características, ela está dentro de uma obra criadora de Deus que é toda regulamentada por todas as leis. E a lei da botânica é tão da boca do Criador como qualquer outra. Igual a lei dos próprios animais, né? Tudo. Cadeia alimentar e tudo mais, segue mais ou menos nessa linha também, é isso? Exatamente. O desrespeito a qualquer lei gera morte. Uau! E voltando aqui, Rafael, onde que essas plantas são encontradas? As plantas carnívoras são encontradas no mundo inteiro, só não nos polos mais frios. Você vai encontrar em vários continentes, em vários países e principalmente no Brasil. O Brasil, sim, é o país das plantas carnívoras. Aqui nós vamos encontrar muitas plantas da família Letibulariácea. Vamos encontrar Qual que é essa família? Mostra São pra as gente. são as utriculárias, os Stilidiums e outras plantas dessa família também, tá? Mas aqui a gente tem uma representante, que são as pinguículas. Olha só. Essa planta aqui em específico, ela faz um controle biológico de uma praga que ofende orquídeas e outras culturas, que é o Fungus gnatz. Uau! Então, se você tem problema com Fungus gnatz aí na sua casa, talvez você precise ter uma pinguícula, que aí você vai conseguir controlar essa praguinha, que é um mosquitinho bem pequenininho. Ele põe uma larva e essa larva se alimenta das raízes da sua planta. Às vezes a sua planta não se desenvolve ou algo do tipo, aí começa a dar aquele monte de mosquinha em volta e você fala, por que está dando isso?
essa planta faz esse controle. Ela, Mas não parece ela uma atrai então, suculenta, né? Binal, essa Pois é. aqui. Essa é carnívora, certeza, não tá por Sim. engano aqui, não. E muitos cultivadores procuram ela porque ela tem cara de suculenta. Tem Ela muita cara. parece com suculenta, é fácil de cultivar igual suculenta, se multiplica igual suculenta, mas é uma planta E carnívora. como que ela belíssima captura o inseto aqui? Imortal. Nesse caso aqui, ela tem uma folha pegajosa. Nessa folha pegajosa nós temos pequenos pelinhos, né, que são os tricomas glandulares. Essa glândula produz tanto o néctar quanto a enzima que faz a quebra do inseto. O inseto vem aqui atraído pelo odor, pelo cheiro, pelas características, pela cor, pela flor. E aí, uma vez que ele encosta nessa folha, ele fica grudado. E aí ela começa a quebra das partículas do inseto com essas enzimas. E ela se alimenta disso daí. Uau. E essa daqui é uma... Quando a gente fala de planta carnívora... Foi dessa que eu matei. É a mais... Essa matou, Essa que eu Binal? matei, tadinha. Ai, Foi. essa aqui... Eu tentei dar um mosquito, Essa mas não aqui rolou. começa com D, Dionésia. É esse Acertei? quase, Dioneia. Dionésia. Dioneia é Venus flytrap em inglês e Venus atrapar-mosca em espanhol. Ela tem esse nome porque ela é a maior capturadora de moscas que existe hoje, né? Ela tem um mecanismo muito interessante e todos os cultivadores de plantas carnívoras, quem vai em planta carnívora já pensa nessa, né? Já vai pensar na É a planta... primeira que Que vem vê na uma mente. boquinha assim, A planta né? do videogame, a Olha os planta dentes. a que chama atenção porque ela se fecha. As crianças gostam porque ela tem movimento vegetal. Como que funciona essa planta aqui? Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela tem uma boca, tem muita cor, vocês estão vendo que ela é bem vigorosa. E como que funciona? O inseto, ele entra aqui dentro dessa armadilha aqui, atraído pela cor, pelo formato e por um néctar que ela produz aqui nessa borda. Isso daqui nós chamamos de dentes, obviamente uma boca, né, vermelha, e que vermelho bonito, né? Aqui dentro tem alguns gatilhos. O inseto precisa tocar 2 vezes no mesmo gatilho, num espaço de tempo. Para que serve isso? Para evitar que uma gota de chuva caia e ela se feche, para evitar que ela coma uma pedra, tá? E aí tem outro mecanismo. O inseto entrou, tocou uma vez, tocou 2 vezes, Ah, ela se fechou ali, ó, fecha. rapidinho, né? Olha, Vamos fazer de na novo? segunda vez. Vamos fazer outra vez qual aqui, ó. que é agora aqui, essa aqui? Vamos aqui, Inclina. ó. Inclina. Se eu colocar o dedo, ela vai. Pode pôr o dedo. E agora? Será? Vamos lá, vamos pôr o dedo. Olha lá, ó. E agora? 1, 2 e deixa o dedo. Ah, bom, nada. Deixou, né? Oi, você falou que ela come mosquitos? Sim, ela come Se a mosca. gente encher. Mosca. Se encher a casa disso daqui, pegar mosquito da dengue e tal, esses pernilongos assim, ela pega não? É um equívoco. Não, né? serve pra ninguém. Ah, que pena. E é cara essa planta aqui ou não? Não, as dioneias variam entre 10 a 15 reais, mas tem Ah, cultivares barato. que chegam a mais de 130 reais. Como Hum. plantas que têm um valor agregado muito alto, devido à sua cor, formato, raridade e dificuldade até mesmo de multiplicação. Agora sim, essa não é cara, mas tem algumas que são raras, que são joias, como você estava falando comigo, né? Sim. Tem uma que é a joia rara das plantas carnívoras, que é essa aqui. Isso. Qual que é o nome dela? Isso daqui é uma Nepenthes veitchi, né? Essa daqui é uma Nepenthes veitchi Bario Red e hoje a Sara descobriu junto com a minha mãe que está ali, Ah, coitada veio dar de esse mim. suporte pra gente. A Sara descobriu que a nossa veitchi Bario Red está com flor. E é um momento raro, porque elas são legal. plantas dioicas, são plantas que possuem a planta fêmea e a planta macho. E eu preciso de 2 plantas dessa para fazer a polinização, para poder também ter sementes. E a partir das sementes eu vou ter plantas cruzadas. Olha como é que Deus é perfeito, né? Demais. Tem 2 plantas, cada uma com um sexo diferente, para que a gente consiga fazer essa reprodução. Olha aí. E ela já Até era nas rara, plantas, né? e hoje tem alguns minutos que você descobriu que ela tem flor, então ela se tornou mais rara ainda. Ela custava um preço, depois que a gente descobriu a flor, ela passou a dobro. valer um Cara, pouco mais, o legal, dobro. hein? Ó, o Legal. nosso tempo tá acabando, mas vamos lá. Essa aqui é diferente, né, dessa que a gente já apresentou. Vamos falar aqui dos tipos de plantas. Existem Essa vários corneta, tipos. né? A gente tem aqui as sarraceniáceas, são as sarracênias. Essas daqui, por hectare, estima-se que ela chega a capturar até 5 quilos de biomassa de inseto. Isso é muito, né? Nossa. Mas tem muito mais inseto do que a gente imagina. Pra gente ter né? uma noção, quantas mesas, assim, dessa? A biomassa de inseto, assim, bem seco, assim, daria pelo menos umas 5 mesas, mais ou menos, assim, a gente colocando eles bem separadinhos. Em quanto daria tempo pra isso? colocar. Depende, isso é no tempo de vida útil da vida planta, útil né? dela. Uma planta dessa, legal. existem plantas que passam de 10 anos. E por isso porque a touceira cresce bastante. Tem as sarracênias.
as dioneias que vocês conheceram, tá? As pinguículas, as droseráceas, que são essas dróseras aqui. Essas são as plantas que existem também no Brasil. Vocês às vezes já passaram por elas e não viram. Na praia, na região litorânea, no alto do Tietê, aqui na região do Vale do Paraíba também tem muitas dessas plantas distribuídas. Essa também tem os pelinhos e São tem os algumas que estão tricomas. mais retinhas e outras que estão mais curvadinhas. Tortinhas porque o inseto encostou e ela se fechou em volta do inseto. Se a gente acelerar essa câmera 1 milhão de vezes, ela vai mostrar essa planta se fechando, enrolando o inseto e comendo ele. Que interessante. Legal, né? Uau. Agora, uma coisa muito bacana, essas plantas aqui são as nepentes. Nepente. Isso, uma dessas plantas evoluiu Que legal ao longo esses de muitos copinhos anos, delas, né? E ela faz interação com um bichinho chamado mussaranhos. É a Nepenthes rajá. Essa daqui é uma ventricosa. Os jarros são de porcelana. Cara, que E legal. ela interage jarro com o mesmo. inseto. Ela produz o néctar. O mussaranhos, que é um ratinho lá, um roedor, ele vai vir aqui, é um marsupial, ele vai vir aqui beber o néctar. E aí o que acontece? Quando ele bebe o néctar, ele defeca na planta. E automaticamente ela produz mais néctar para que ele faça mais vezes e ela se alimente disso. É uma troca mútua. Uau, que Muito interessante, legal. E assim, cara. eu tô vendo que não é terra. Não. É musgo. Isso Muitas aqui? pessoas erram porque coloca terra. Você pode ter errado por uma Pode questão ser, hein? técnica. Elas gostam de muito sol e gostam de água, principalmente as dioneias são plantas de ambiente externo. As sarracênias também são plantas de ambiente externo. Precisa de 1/3 de água do vaso e de 5 a 8 horas de sol por dia. Sabe aquele solzão gostoso da Entendi. praia? Aquele sol lá. Essas aqui são nepentes, pinguículas e algumas dróseras. São plantas que gostam de meia sombra. Essas aqui é legal ter na varanda, pendurada na sua sacada. Ia ser interessante, tá? E um erro também muito comum, ficar brincando com as armadilhas. Faz a planta gastar energia desnecessária. Então é por isso que quando a gente fecha uma armadilha, geralmente a gente faz isso com um inseto. A gente pega uma pinça, coloca ela aqui e as pessoas utilizam tenébrios, mas não tem a necessidade de alimentar essas plantas. Elas mesmas fazem fotossíntese e adquirem seus nutrientes e bebem água pelas Sensacional, raízes hein? também. Muito legal, Rafa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente já descobriu muito aí sobre essas plantas carnívoras. E aí, você de casa, vocês gostaram? Segue o Rafael lá, Universo das Carnívoras. Tem também no YouTube, né? Isso, tem no E você vai YouTube. ficar sabendo de muito mais, né, Rafael? Ah, dá para aprender muito. Chega de matar planta carnívora, né? Tá na hora de aprender lá com o universo das carnívoras.